Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós, nessa manhã, o propósito é lembrar do Senhor. E o propósito também, anunciar a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha. Mas quando Ele virá? Qual dia? Qual tempo que o Senhor virá? Não sabemos. Mas até que Ele venha, o que devemos fazer? Há um texto que chama atenção, gostaria de ler com os irmãos, em Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa aos altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Então, essa expressão, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Irmãos, essa é uma advertência para nós. Então, estamos diante da mesa deste memorial. E nós vamos fazer isso, tomar o pão, beber do cálice, até que Ele venha. Mas até que Ele venha é uma oportunidade que temos de nos prepararmos. Nós devemos nos preparar para encontrar com o nosso Senhor. E ontem, no compartilhar do André ontem, algo que pode nos dar uma direção clara do que nós devemos fazer, como fazer para nos prepararmos. E o caminho é o amor. O amor é um caminho excelente. O amor é o caminho que Paulo deixou em Coríntios 13, dizendo para nós: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E o Senhor Jesus diz: vós sereis conhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o momento da reunião da igreja, nesse momento da ceia, é um momento muito precioso para nós. Mas esse momento, estarmos aqui partindo o pão, tomando o cálice, anunciando a morte do Senhor, mas em contenda nos nossos corações, divididos os nossos corações com os nossos irmãos, como foi falado ontem, cheio de maledicência, de inveja, de ciúmes, tantas coisas, obras da carne. Dizer, qual o sentido, qual o valor disso diante do Senhor? Porque o Senhor é aquele que sonda os nossos corações.
Então, um caminho excelente, um caminho que o Senhor realmente requer de nós é: ame os seus irmãos. O amor é o caminho sobremodo excelente pelo qual nós devemos andar. Como cristãos, como filhos de Deus, o mundo precisa ver, o mundo precisa saber que Deus enviou Jesus. Por meio de quem? Por meio da igreja. É através da igreja que o mundo vai conhecer e saber que Deus enviou o seu Filho. Então, se tiverdes amor uns pelos outros, sereis conhecidos como meus discípulos. Então, esse amor, ele é manifesto, não é aqui na reunião. A reunião da igreja é um privilégio, é uma bênção de Deus para nós. Deus deixou essa ordem para nós: não deixem de congregar. E como lá no princípio, em Atos, ontem foi lido também Atos 2, lá fala que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E lá faz menção que eles estavam juntos todos os dias. Estavam todos os dias, perseverando todos os dias juntos. Então era nas orações, no partir do pão, nas refeições, tomava as refeições com alegria e singeleza de coração. Então, irmão, a reunião da igreja, nós temos que às vezes fazer uma diferença entre evento e pessoas. Às vezes nós procuramos mais os eventos do que propriamente as pessoas. Eu vou na reunião por causa do nome do Senhor, por causa do Senhor. Mas eu vou na reunião para encontrar com o meu irmão. Eu quero ver o meu irmão. Eu quero encontrar com a minha irmã. Quero edificar o meu irmão. Quero receber do meu irmão. Quero receber da minha irmã. Às vezes a nossa preocupação é maior com um evento. Que evento é esse? Hoje não teve nada. Hoje não aconteceu nada. Não teve nenhum barulho, nenhuma movimentação. Então, o nosso coração parece estar mais envolvido, mais desejoso pelos eventos do que propriamente pelas pessoas que estarão congregadas em torno do nome do Senhor. É ter o prazer de encontrar com os irmãos. É ter prazer de estar juntos com aqueles que pertencem ao Senhor. Estar junto com aqueles que o Senhor salvou, que o Senhor separou, que o Senhor realmente chamou para si. Então, irmãos, esse amor, esse caminho, sobremodo excelente. Ontem foi nos falado isso, que é da perda da humanização. Nós perdemos o interesse pelos irmãos, nós perdemos o interesse pelas pessoas. Dá mais valor aos animais do que propriamente às pessoas. Abortar não é tanto problema. Mas, tipo assim, castrar um animalzinho de alguns meses, isso é um absurdo. Mas matar um feto, já lá dentro da barriga da mãe, isso não é problema. Então, os valores da humanidade, dos homens, perdeu. As coisas, os animais têm mais valor do que o homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Porque em Cristo morreu, Cristo deu a vida. Então, irmãos, a obra maligna do diabo é isso, é destruir a obra de Deus, aquela que é a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Irmãos, se os irmãos estiverem acordados, os irmãos vão ver que nós estamos às portas, que o Senhor está às portas, que o tempo é chegado,
que o Senhor está já chegando para bater na porta. Cabe a nós o quê? Estarmos preparados, com azeite de reserva. Não esperar para sair para comprar o azeite, mas estar pronto para que o noivo chamar. Ou quando ouvir a voz, eis o noivo, sair ao seu encontro. Estejamos prontos. Então prepara-te. É para encontrar com Deus, o Criador, o Senhor, o Deus dos exércitos, aquele que tem olhos de chama, aquele que vai julgar todas as coisas. A ira do Cordeiro, o Senhor vai trazer o juízo. Virá dos céus com seus anjos em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho. Então o Senhor virá, irmãos. Mas nós, como igreja, precisamos testemunhar da pessoa de Jesus. Que Deus enviou Jesus, que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Nós partimos o pão todo primeiro dia da semana para anunciar isso. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele voltará. Nós temos uma esperança. Então nós precisamos nos preparar para esse encontro com o nosso Senhor. Mas, irmãos, dê mais valor às pessoas, à igreja, do que aos eventos da igreja. Pense nisso. Dê mais valor à igreja do que aos eventos da igreja. Porque muitas pessoas só vivem de evento, só quer saber de eventos. Onde está o evento? Então nós vamos. Não, irmão, nós temos uma vida diária, dia a dia. E nós temos que cuidar, sustentar, proteger, guardar uns aos outros. Ter prazer, buscar isso, ter prazer de estar junto com os irmãos. E claro, você precisa ter um bom testemunho também. Ande diante do Senhor, ande na luz. Dá um bom testemunho em todas as áreas, em tudo. Nós devemos dar um bom testemunho para que todas as vezes que chegarmos diante da mesa, tenhamos uma boa consciência. Ou às vezes nós podemos tratar a mesa também como Israel fez lá no deserto. Essa mesa, uma mesa vil, um pão vil. Desprezar a mesa do Senhor. Nós não podemos fazer isso. A mesa é do Senhor e nós somos chamados para participar dessa mesa. Há um convite para nós participarmos. E aqui vai falar para nós isso, irmãos. Nós somos membros de Cristo. E nós somos membros uns dos outros. Se você está na igreja, você é membro de Cristo. Se você está na igreja, você é membro do irmão. O irmão é membro com você. E Paulo teve essa luz de Deus. Paulo entendeu quando perseguia os cristãos. E o Senhor Jesus disse para ele: por que você me persegue? Então o Senhor Jesus está em nós, em cada um. Então perseguir os irmãos é o mesmo que perseguir o Senhor. Fazer o mal aos irmãos é o mesmo que fazer o mal para o Senhor. Então, ame, né? Esse é um caminho excelente. Prepara-te, amando. Prepara-te, amando, porque o amor não tem lei, irmãos. O amor não tem lei. Não tem lei contra o amor. Aquele que ama, realmente vai fazer a vontade do Senhor. Então, a mesa do Senhor, este memorial, prepara-te. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Só ler mais um versículo, em 2 Coríntios 11, verso 1, diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A quem, irmãos, nós seremos apresentados? Como virgem pura, seremos apresentados a Cristo. Pense nisso. Você será apresentado
Cristo. Você vai ser levado a Cristo como uma noiva. E assim nós temos que ter esse cuidado, nos preparar para esse encontro como uma noiva virgem ao seu esposo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, olha o perigo que nós corremos. Precisamos ter esse cuidado para que as nossas mentes, nossa consciência, os nossos sentidos não sejam corrompidos e venhamos nos apartar da simplicidade devida a Cristo. Irmãos e irmãs, vamos nos preparar para encontrar com o nosso Senhor. Então, o caminho é o amor. Amém de todo o coração. Amem ao Senhor e amem o seu irmão. Ame ao Senhor e ame o seu irmão como o Senhor amou você. E como que Ele te amou? Deu a vida dele por você. O Senhor te amou dando a vida dele por você. E assim devemos nós amar os nossos irmãos. Então a exortação do Senhor para nós: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Irmãos, olha para o mundo, olha para as notícias. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Então vamos vigiar, vamos estar atentos e viver na simplicidade e pureza que é devida a Cristo. Cuida dos seus irmãos. Até que Ele venha, cuida dos seus conservos. Cuida dos seus irmãos. Ame, sustenta, exorta, consola, edifica os seus irmãos. Esse é um trabalho nosso, da igreja, do corpo. Não é de um irmão, dois, três. É do corpo. Cuidarmos uns dos outros até que Ele venha. Então o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. Então você que está aqui, que faz parte desse pão, dê graças. Abre os seus lábios e dê graças pelo pão, dê graças pelo cálice. Pelo menos isso você pode fazer, pelo que Ele fez por você. Então dê graças. Vamos dar graças pelo pão, vamos agradecer o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor pelo pão e pelo cálice. Na noite em que foi traído, naquela noite, o Senhor deu graças. Pensa, você sabe que você está sendo traído, que você vai morrer agora há pouco. Vai ser entregue e dar graças. Dar graças. Em tudo, dai graças. Então, nessa manhã é a manhã de ações de graças. Senhor, nos abençoe. Vamos dar graças. Querido Pai, receba a nossa gratidão. Damos graças ao Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor nos comprou. O Senhor nos chamou. O Senhor nos elegeu. Somos do Senhor. Pai, graças te damos. Graças te damos poder participar dessa mesa. Graças te damos fazer parte do corpo, ser membros de Cristo e membros uns dos outros. Graças te damos, Senhor, porque podemos realmente servir ao Senhor, anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Graças te damos pelo pão. Graças te damos pelo cálice. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amém.